Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou o Emanuel e estou aqui para mais um vídeo sobre lista de compras budget, onde eu recomendo cartas de uma coleção de Magic ou produto específico, ajudando você a economizar um pouco de dinheiro e a crescer a sua coleção com figurinhas boas. E dessa vez, entramos na Guerra dos Irmãos, a mais nova coleção de Magic the Gathering, contando a história de Urza e seus companheiros no embate épico contra o seu irmão Mishra e a força dos Phyrexianos. E para poder cobrir melhor as coleções novas, eu resolvi experimentar um tipo novo de vídeo que eu nunca fiz antes, mas que não é necessariamente assim novo para o YouTube como um todo. Aqui eu falarei sobre os meus comandantes favoritos da coleção e como eu montaria eles para fazer um deck budget estilo budgetório, ou seja, R$150 excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. Assim, eu consigo dar uma provinha para vocês do que eu acho das lendárias novas, sem ter que entrar em todas as lendárias, até porque obviamente eu não consigo me importar com todas elas, né? E eu poupo o meu outro vídeo que vai sair, né? Que aí sim vai poder ter as cartas da coleção sem ficar entupido de comandante. E para este vídeo aqui, as regras são bem simples. Todas as lendárias novas que eu falar aqui serão interpretadas como comandantes de seus próprios decks. Ou seja, eu não estou falando de nenhuma delas nas 99 de um deck. O preço das lendárias em si não importa, pois eu excluo isso da conta final. E é claro, se vocês gostarem desse tipo de vídeo aqui, eu peço que deixem um gostei e comentem abaixo o que vocês acharam. Eu posso fazer isso para as outras coleções de Magic que forem lançando e às vezes eu posso até dar uma expandida. O meu plano é falar só dos meus comandantes favoritos, mas quem sabe eu posso até classificar todos eles. Vamos ver, né? Hoje em dia a Wizards fica lançando essas coleções de 40 comandantes, né? Nesse tipo de caso é mais difícil, mas a gente pode pensar no que fazer. E serão 9 cartas ao todo, seguindo ordem alfabética. E sem mais delongas, vamos para as cartinhas. Drafna, fundador de Latnan. Por 2 manas, temos um humano, artífice, conselheiro 2/1 que pode tanto voltar artefatos que controlamos para nossa mão, quanto copiar artefatos nossos que estejam na pilha. Sim, é importante fazer essa distinção, pois o Drafna diz: copie a mágica de artefato-alvo que você controla, o que não é o mesmo de copie o artefato-alvo que você controla. Dito isso, esse comandante é interessante pra caramba. Não é como se o azul tivesse necessariamente precisando de comandantes novos de artefato, pois já temos cartinhas monstruosamente poderosas como Emry ou o próprio Urza de Modern Horizons, mas eu acho que ele serve para um nicho diferente dos outros. Enquanto esses comandantes que eu citei monoblue de artefato se baseiam mais em combo para ganhar o jogo, o Drafna consegue partir para agressividade, copiando cartas como Familiar de Joira, Esfera de Batalha Mir, dentre outros. Se eu montasse esse deck aqui, eu começaria com umas 12 ou mais pedras de mana, né, pois ele tem uns custos bem altinhos para ativar, e umas 5 anulações para segurar global, sabe? Aí eu colocaria todos os melhores artefatos e criaturas artefatos que cabem no meu orçamento, com bastante compra de cartas para segurar tudo. Outro ponto positivo, na minha opinião, é que esse deck possui uma essência mais casual, pois você precisa necessariamente conjurar os artefatos, já que eles precisam ir para pilhas para ser copiado. O que, de certa forma, que nem eu disse, é bom, pois evita que você vire o alvo da mesa, o que é algo muito comum para deck de artefato. Pois quando você para para pensar, o seu comandante não é inerentemente quebrado, e você poupa tempo, assim, até com uma discussão pré-jogo, pois seus oponentes vão saber disso. E mesmo parecendo um deck, assim, casual, simplinho, pelo que eu tô falando, a gente ainda tem bastante interação para fazer, suas cartas vão render o dobro porque você vai copiar elas, e a gente vai ter bastante proteção, inclusive, pois ele tem essa habilidade de voltar os artefatos para mão. Uma cartinha bem bacana, no geral, que mantém fresco uma estratégia que é antiga e popular. Gix, protetor de Yawgmoth. Caso vocês não conheçam, esse aqui é o Edric, espião mestre de trash. E esse aqui é o Edric, espião mestre de trash, só que preto. É sério, gente, isso daqui é um efeito que tanto o azul, quanto mais recentemente o verde, usam e abusam. E eu fico muito animado de finalmente ver isso aqui no preto. E quanto à carta em si, por 3 manas, temos um pretor Phyrexiano 3/3 que concede compra de cartas para você e para os seus oponentes. Igual o Edric, só que tem um preço de vida que você tem que pagar. E também, por 7 manas, podemos descartar X cartas e exilar X cartas do topo do deck de um oponente. Podemos jogar as cartas exiladas sem pagar seus custos de mana. E pra ser sincero, eu acho que essa é a habilidade que eu menos espero que você use dessa carta. Não por motivos da primeira habilidade não ter nenhum custo de mana, mas sim porque eu acho que você deveria capitalizar no Gix, utilizando criaturas evasivas pequenas e efeitos de pump, podendo assim ter um deck que encha a mesa de criaturinhas, né? Encha a mão de volta e dá mais porrada em todo mundo. Vale mencionar
mencionar também que é possível montar um deck mais político com essa carta, mas essa não seria a versão que eu montaria particularmente. Eu focaria mais no agro de bichinho, tipo um Suicide Black da vida, né? Mais controle para manter a board limpa. Mas eu vejo valor nesse tipo de deck mais político, e fato é que preto é a cor de destruir criatura, e o que o deck político tem que ter mesmo é remoção para poder negociar com os outros oponentes. Ela é uma carta muito forte e versátil que ajuda a fortalecer estratégias do preto que precisavam de alguma atenção. Bem bom. Gwenna, Olhos de Gaia. E é Gaia ou Geia? Por favor, Wizards, traduza tudo igual. Agora, falando em agro, né? Por 3 manas, temos um elfo druida batedor que possui a habilidade de adicionar 2 manas de qualquer combinação de cores. Claro, como você tá fazendo ela como comandante, você só vai adicionar verde, né? Porém, tem a desvantagem de que você só pode usar esse mana para conjurar criaturas e pagar custo de habilidade de criaturas ou de cards de criaturas, né? E olha, um Monogreen agro, sinceramente, com criatura grande, bem burra, gigantesca, já deixou de ser algo novo, já tem bem mais de década. Mas não quer dizer que a amiga aqui seja ruim, sabe? Ou até pouco interessante. Muito pelo contrário, pois ela faz com que o seu elfo turno 1 que gera mana, com uma Gwenna no turno 2, vire um bicho de custo 6 na 3. E se você fizer isso, aí entra a ação da segunda habilidade dela, que diz que sempre que você conjura uma criatura com poder 5 ou maior, coloca o marcador +1/+1 na Gwenna e desvira. E aí, rapaz, que estrago que isso aqui não faz, hein? Podemos já de quebra botar um drop 1 ou 2 junto com aquele drop 6 que eu falei antes, que tinha 5 ou mais de poder. O que, né, vai dar um gás maior ainda para sua estratégia para montar uma board absurda pro turno 4. E meus amigos, essa crescidinha que ela dá, esse marcador, também é essencial na minha opinião, sabe? Não deixe de prestar atenção nisso. Pois chega num ponto que a gente pode ter tanto ramp e tanto land que não importa mais a habilidade de mana. Isso acontece com outros comandantes que têm habilidade de mana. É o principal motivo daquele Arix Matches, que é o 12/12, poder virar uma criatura. É pra você ter utilidade pra carta depois que você não tem utilidade para aquele mana extra. E para esses momentos, né, ir ganhando marcadores ao longo do jogo é realmente muito bom. E o fato de que ela se desvira para essa altura do campeonato é quase como se ela tivesse uma vigilância. Eu não acho que a Gwenna, né, no entanto, vai desbancar a Garra Cruenta, o terror de Qualsisma, que é provavelmente a melhor comandante budget Monogreen agro. Mas a Gwenna tem sério potencial de fazer estrago. Eu colocaria nela todos os bichões de custo 5 ou 6 com poder 5 ou maior, né, e correria para o abraço, pois esse comandante é simples assim, apesar de ser bem efetivo fazendo o que faz. E como um bônus, né, para quem tá montando esse deck, recomendo todos que procurem a carta Instilar Energia e Eleito da Natureza, que vão dar 1 grau na habilidade da sua comandante. Harbin, Aviador da Vanguarda. O Harbin é uma carta engraçada. Custando uma mana branca e uma mana azul, ele é um humano 3/2 soldado com voar, que por si só já é um corpo ótimo pro custo dele. E que ele possui a habilidade de dar voar e +1/+1 para suas outras criaturas, e, bom, inclusive para si mesmo, sempre que você ataca com 5 ou mais criaturas. E como vocês podem ter reparado pela minha entonação, né, a azul no custo disso aqui deixou muita gente mordida. Pois soldados sempre foram brancos e vermelhos, com um pezinho ali no verde de vez em quando, né? Inclusive a gente pode ver o Darien, que saiu na última coleção. E enquanto eu super entendo todo esse sentimento, né, as pessoas que queriam uma cartinha boa para seus decks boros de soldado, eu acho que quem quer montar um Harbin tem que agradecer muito que esse bicho tem azul, sabe? Sério mesmo, eu não tô tirando sarro com a galera que queria que ele fosse Boros, mas o Azorius Agro é um arquétipo que a Wizards já deu muita atenção e que ninguém joga por motivo nenhum que eu consiga apontar. Para suporte desse tipo de estratégia, né, a gente tem cartas como o Efara, o Daxos, Pirataria Costeira, que vai te dar vantagem de cartas. A gente tem todas as anulações para evitar disrupções dos seus planos e muito mais. E se eu fosse montar esse deck aqui, eu focaria em ter uma parte robusta de control, né, com anulações e efeitos de indestrutível para nossas criaturas, a fim de manter a nossa mesa, né? E para finalizar, mais soldados e mais efeitos de compras, pois não é exatamente necessário, né, dar aquela atenção ao pump das criaturas, que muitas vezes os decks verdes, decks vermelhos têm. Pois o próprio Harbin faz isso, ele aumenta o seu time e ele dá evasão pro seu time, o que muitas vezes compensa o fato do aumento ser só de +1. Você ter criaturas que não são bloqueadas faz o dano render mais. E sinceramente, mesmo que eu não tenha convencido você, eu vou deixar aqui a minha opinião de que é interessante trocar uma estratégia de cor. Eu acho que jogadores soldados têm muito o que a ganhar com a troca do vermelho pro azul, pois o dano não vai ser tão menor assim, né? Mas a utilidade sim cresce muito.
E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. Que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Libertador, Tóptero de Batalha de Urza. E essa carta aqui eu considero como comandante pau a pau com o Traxus, Flagelo de Krug, que já era o melhor comandante de artefatos incolor. E o motivo para isso é que o Libertador compensa o seu poder menor que o do Traxus, tendo utilidades tremendas. Por 3 manas, temos um Tóptero com lampejo e voar 1/2. Ele também diz que você pode conjurar mágicas incolores e mágicas de artefato como se tivessem lampejo. E por fim, o Libertador tem uma habilidade que cresce o seu poder ao longo dos turnos. Eu não sei como vocês estão acostumados com a carta Planetário dos Vedalquianos, ou a linha de Força Azul, né, que também dá lampejo para suas cartas. Mas num deck de Libertador, ele tem basicamente a mesma função dessas 2 cartinhas que eu mencionei. E assim, frequentemente é brutal você ter a vantagem de conjurar mágicas a qualquer momento. E quando não é brutal, ainda é certamente muito bom e efetivo. Para as cartas do deck, esse aqui provavelmente é o mais difícil de fazer budget, mas eu ainda acho que dá para fazer alguma coisa, sabe? Que se não for budget vai ser ali, né, na casa dos R$150. Eu focaria bastante na compra de cartas, que eu sei que é pequena para decks incolores, né, mas simplesmente eu não acho que esse é um deck que volta bem de global, portanto encher a mão é vital. Eu colocaria Alma de Nova Firexia, aquela anulação de Eldrazi, pra pegar a board wipe, pra manter a sua board, né? E então, as melhores criaturas artefato que você conseguir achar. E de quebra, se você quiser um Eldrazizinho ou outro, putz, Libertador também dá lampejo pra eles, ou seja, bem bom e, no geral, interage com coisas que o próprio Traxxas não interagia, que ele se importava só com mágicas, né, históricas. Mirel, Escudo de Argivo. Eita, essa aqui é da cara, hein? Mas que nem eu disse, o preço aqui não entra, pois é assim que eu costumo fazer os decks do budgetório. E fica o lembrete de sempre que honestamente eu não falo bastante, que é que proxy é quase de graça, cara, e ela democratiza o acesso ao jogo. Quanto a Mirel, que cartinha cheirosa, meus amigos, vou te contar um negócio. Eu sei que vai ser a segunda vez que eu vou falar de Tribal de Soldados hoje, mas fazer o que, cara? É o tema dela e é um tema bom demais. Por 4 manas, temos um Humano Soldado 3/4 que tem uma habilidade igual a da carta Abolidor Mor, que é uma carta fantástica. E temos também a habilidade de criar tokens, que é exponencial. E a diferença dessa carta com o outro comandante de soldados é que o anterior era assim, o pagamento que você recebia por ter várias criaturas na mesa, né? E essa aqui vai ser o motor que cria a sua mesa de criaturas. E enquanto criador de fichas, né, que é o que eu tô falando, a Mirel é muito competente. Ela protege o seu turno de combate, o que é muito importante, pois ela tem que atacar e é bom que ela seja protegida nesse período. E ela conta as próprias fichas, de forma que eu faria até mesmo um deck mais control para ela, que vai alongando o jogo, com várias remoções, vários globais, hate bear, stacks, tudo entra, tudo vale. Pois aí você, que nem eu disse, enrola o jogo, vai deixar a Mirel bater impune, porque os oponentes não vão poder interagir, e aí quando você for passando o tempo, você vai ter várias e várias tokens que aumentam exponencialmente. Você vai criar uma, vai criar 2, vai criar 4, 8 soldados e por aí vai. Ou seja, a Mirel é uma condição de vitória por si só. E também é outra que vai ser mais difícil de montar budget, né? Mas certamente tem os seus pontos positivos de escolher essa carta para montar o seu deckzinho budget. O seu ramp e mana devem ser mais enxutos, né? Porque você tá só no mono white. E você vai escolhendo uns stacks assim mais baratos, mais viáveis, enrolando a mesa, que é uma beleza, e montando a sua board. Eu realmente recomendo essa carta. Rainha Kayla Bean Krug. E falando em stacks e enrolar a mesa, rapaz, se você der uma olhada na página do EDH Rec dessa moça aqui, o stacks come solto por lá. Os jogadores mais competitivos tomaram conta da maioria dos decks e não é à toa, pois essa bicha é forte. Por 3 manas, temos um Humano Nobre 2/3 com uma única, porém forte habilidade. Podemos pagar 4 manas para descartar a nossa mão, comprar aquela quantidade de cartas e então voltar a uma criatura ou artefato de valor de mana 1, depois valor de mana 2 e 3 direto para a mesa, e podemos ativar isso apenas como feitiço. De novo, isso aqui é um set de artefatos, então fica a sugestão que já se tornou padrão a essa altura do vídeo, que é montar um agro de artefato. No entanto, que nem eu disse, temos uma vertente stacks aqui, com todas as suas criaturinhas pequenas que enchem o saco, e chega ao ponto de que eu acho que dá para montar algo até na vertente do Death and Taxes, que é, em sua essência, um deck de bichinho que atravanca o jogo do oponente. Só que, né,
budget. E de resto, é só colocar uns finishers de deck agro, sabe? Suas criaturinhas não tem que ser pequenas pra sempre, você pode pampar elas e finalizar o jogo. É um deck bem pé no chão, que deve usar até pouco ramp e compra de cartas, pois ele já tá muito bem servido pela própria comandante. É uma estratégia bem única e oferece, de certa forma, uma alternativa para tudo que a própria Winota já fazia, só que obviamente bem mais fraco e bem mais barato. Taunos, o fabricante de brinquedos. Ok, essa é uma carta que talvez a maioria não esperava ver aqui, mas eu gostei muito desse cara, o que é raro pra mim dizer de um deck Simic. Por 5 manas, temos um Mana Artífice 3/5 com habilidade que diz que, sempre que você conjura uma mágica de criatura do tipo besta ou pássaro, copia, exceto que a cópia é um artefato em adição aos seus outros tipos. Esse cara aqui automaticamente me lembra do Volo, Guia de Monstros. Porém, em vez de funcionar para todos os tipos de criatura, ele escolhe 2 tipos para fazer direito. E no geral, isso aqui já é bom por ser valor de graça do mais tipo sacana que o Simic gosta, mas ele dá amor para essas 2 tribos que mereciam muito mais do que as outras tribos recebem, o que é bom demais. Bestas são uma tribo que existem há muito tempo, e pássaros, por outro, existem basicamente desde o início do jogo. Logo, trazer um comandante que contempla essas tribos é ótimo, apesar do próprio Taunos, infelizmente não ser nenhum dos tipos de criatura que a tribo pede. No geral, se eu fosse montar esse deck, eu colocaria as melhores bestas, os melhores pássaros, e de quebra uma sinergia ou outra de artefatos se possível. Eu sei que o primeiro instinto de muita gente é colocar só um dos tipos para ter mais sinergia tribal, mas no geral, essas 2 tribos quase não têm suporte. Portanto, eu focaria em usar somente as melhores cartas de ambos os tipos. E ainda assim, eu trouxe esse comandante pois ele me cativou demais, apesar de ser um good stuff, Pois ele pega esse good stuff e ele diminui para só good stuff dessas 2 tribos específicas, isso tudo enquanto ainda tá no Simic, que é uma combinação de cor que tem acesso a muita coisa quebrada. Ele pega coisas que já vimos e usa isso de um jeito bem criativo, o que eu gosto. Urza, Lorde Protetor. E para finalizar, temos o próprio Urza, Lorde Protetor, que se tudo der certo deve ser o protagonista do nosso próximo vídeo. Essa carta aqui, apesar de cara, consegue liderar um deck de apenas alguns poucos reais, quando você desconsidera o preço do próprio comandante. Por 3 manas, temos um Humano Artífice 2/4, que diz que artefatos, instantâneos e feitiços que você conjura custam 1 a menos para serem conjurados. Ele também tem mais outra habilidade que honestamente não é relevante para esse deck. E quanto mais eu olho essa carta, mais eu lembro da carta Kaikar, Fúria dos Ventos, que também comba com esses tipos de cartas que eu mencionei, pois ele basicamente consegue um mana de volta sempre que as conjura. E entre ganhar um mana por conta dos espíritos que o Kaikar sacrifica e economizar um mana porque o Urza simplesmente deixa você conjurar por um mana a menos, eu não enxergo muita diferença entre os dois para quesito de combo, o que indica que essas cartas devem se aproveitar dos mesmos payoffs. No geral, se eu fosse para montar esse deck, e eu devo montar esse deck, para semana que vem, eu usaria de base o deck da Emry, Espretadora do Lago, que por si só já é uma combeira de plantão e que deve adicionar à sua lista todos aqueles artefatos baratinhos que compram cartas e fazem maldade. E quando tudo isso custa 1 a menos, bom, é fácil de entender porque que essa carta é boa, pois ela facilita demais os combos a serem realizados. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de decks budget ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!